Então eu quero que você pegue a tua Bíblia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra lá em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos, capítulo 3, versículo 11, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui de um homem que estava numa porta há muito tempo, coxo, não andava, vivia de esmolas, pedindo uma moeda para todo que ele entrava naquele lugar. Mas um belo dia, ele encontrou dois homens cheios de fé, cheio de Deus, cheio de esperança, esperando o grande dia, como também eu e você está esperando, porque Pedro e João também estão esperando aquele grande dia, né? Todos que dormem estão esperando, como nós que estamos vivos ainda. E a Bíblia nos relata aqui em Atos capítulo 3, versículo 11, essa mensagem. Vamos ler? Amém? Atos capítulo 3, versículo 11. Amém, irmãos? Glória a Deus. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Pode se assentar, irmãos. Mesmo sentado, fecha teus olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, e como está escrito na Tua Palavra,
ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que divide alma e espírito, juntas e medulas. Pai, fala conosco, Senhor. Usa a minha vida nesta noite, Pai, para que eu possa ministrar a Tua palavra com temor e com tremor, Pai. Porque eu estou diante, oh meu Deus, das joias mais preciosas que existe sobre a face da terra, Pai, que são os Teus filhos, Senhor. Foram comprados pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. São aqueles que reconheceram o Senhor como único, suficiente e Salvador da vida delas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha nesta noite consolar, Senhor. Venha, meu Deus, nessa noite curar. Venha nessa noite libertar, Senhor. Venha fazer a Tua obra, Pai. Porque nós sabemos que quem faz a obra não somos nós, Pai. Mas sim, oh meu Deus, o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, fala conosco, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que noite abençoada, né? Nós teve força de vir para a casa de Deus. Quantos queria estar aqui, mas não teve força? Você fala assim, mas irmão, por quê, irmãos? É porque a própria Bíblia diz isso, né, irmãos? A Bíblia, ela fala que uma multidão seguia Jesus. E quando Jesus falou como que teria que fazer para reinar o reino de Deus, a Bíblia Sagrada fala que eles começaram a se afastar de Jesus, né? Os discípulos não suportaram aquilo que Jesus estava entregando para eles, que o reino do céu, ele é ganhado à força, né? Ele é ganhado à força, não entra de qualquer maneira, né? Você sabe que nós somos alistados num exército, que está lá em Gênesis capítulo 2, que fala que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou as estrelas e todo o teu exército. Então foi criado um exército, irmãos. E esse exército somos nós. Nós somos exército de Cristo. Nós somos servos. Nós fomos chamados para guerrear contra o mal, né? Contra o mal. E é uma luta do mal contra o bem, a carne contra o espírito, né? Nós sabemos que aí dentro de você aí está uma luta tremenda, né? Você sabe disso, né? Dentro de cada um de nós há uma batalha, um confronto 24 horas. A carne contra o espírito, né, fica lutando. Muitas vezes nós pensamos algo para fazer, e aí de repente vem algo, né, uma voz, vem um sentimento que a gente fala, não, eu tenho que esperar, eu tenho que dar o tempo, não é o tempo ainda, né? É uma luta, não é? É constante, a gente quer tomar decisões, né? Tem coisas que a gente quer, né, atropelar, quer fazer, mas a Bíblia Sagrada fala que é Deus que para muitas vezes nós, né, e faz com que a gente tenha paciência e esperamos no tempo certo. E aqui, nesse versículo aqui, chegou o momento de João e de Pedro, né? A Bíblia Sagrada fala que Jesus, né, fez ali a obra naquele lugar onde Pedro, João ali habitava, e ele chamou Pedro e João, mandou deixar tudo para trás, né, e tanto outros, André e os outros apóstolos, para poder seguir a Jesus, para que eles pudessem ver, para poder crer, né? Então Jesus foi fazendo os milagres, foi acontecendo, e houve incredulidade? Sim. A Bíblia Sagrada fala que todos, né, na hora que Jesus ali estava no Getsêmani, a Bíblia fala que todos fugiram, não ficou um, e todos viram milagre, todos viram sinais, todos viram cura, libertação, né? E Pedro e João, né, foi os que perseveraram, que acreditaram nas promessas do Salvador. Tanto que a Bíblia Sagrada fala que Atos dos Apóstolos, né, a gente sabe que é o evangelho de quem? Do Espírito Santo. É do Espírito Santo.
Então esse livro aqui, Atos dos Apóstolos, é o próprio Espírito Santo revelando para a igreja, né? Porque aqui, ó, a Bíblia Sagrada fala que Pedro e João subiram para o templo para orar. E no templo, na porta do templo, existia um homem assentado lá há muito tempo pedindo esmola. E todos que passavam lá davam uma moeda para ele. E a Bíblia Sagrada fala então que quando Pedro e João foi passar, ele falou para Pedro e João: viu, você tem aí uma esmola para me dar? Né? A Bíblia Sagrada fala que Pedro, ele fita aos olhos aquele homem e fala para ele assim, ó: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que, se você receber, você pode ser curado. Foi o que Pedro quis dizer para ele, né? Se você receber aquilo que eu quero te dar, você pode ser curado. E ele creu, porque senão ele não tinha sido curado, porque tudo é pela fé, irmãos. Aquele homem tinha fé, mas ainda não tinha chegado as palavras certas, no momento certo e na hora certa, não tinha, e chegou. Pedro então fala para ele: ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que nós temos, nós te damos, né? Eu tenho Jesus, eu não tenho riqueza, não tenho nada. E nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos, sobre a face da terra, que parece que só tem valor quem tem dinheiro. Vocês já perceberam? Né? As pessoas mudam de comportamento, irmãos. Depende da situação, o ambiente que você está. Eu percebo isso. Muitas vezes você está com pessoas com nível X, né, que tem aí uma faculdade, que exerce aí um cargo. Quando ela está com você sozinha, ela é uma personalidade. Mas quando ela está com outras pessoas, parece que ela muda o comportamento. Ela trata você diferente, né? E nós não podemos ser assim. O crente não pode ser assim. Independente aonde Deus colocar você, né? O cargo que você estiver, a posição que você estiver, né? Então, a Bíblia Sagrada fala que Pedro e João, na humildade dele, ele fala para aquele homem que ele não tinha ouro e ele não tinha prata, mas o que ele tinha, ele daria se ele quisesse. E ele aceitou. Ele falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Só que o interessante, irmãos, nessa mensagem, que não só ficou nisso, né? Porque Jesus nos ensinou que nós temos que estender as nossas mãos, irmãos. Você sabia? Muitas vezes a gente quer que uma pessoa seja liberta, uma pessoa seja curada, uma pessoa seja alcançada por Jesus, mas você não faz um sacrifício por isso, né? E Deus nos pede um sacrifício, né, para que a obra de Deus aconteça. Pedro, a Bíblia fala que ele estendeu as mãos, né? Então, você vê, ele só não falou em nome de Jesus, levanta e anda. Não, a Bíblia fala que ele estendeu as mãos. Se você voltar aqui no versículo 3, ó, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse:
olha para nós. Então você vê, esse homem teve que ter fé. Ele falou assim, olha para nós. E se ele vira o rosto, ele fala, eu não vou olhar, é mais um xarope, né? Tipo assim, não vai dar nada. Porque é assim, muitas vezes você chega na rua, muitas vezes as pessoas, depende, você começa a conversar com ela, falar de Jesus, o que ela faz? Ela despreza você, né? Ela vira as costas e vai embora. Ontem era umas 1h30, 2h da manhã. Eu estava vindo, na verdade, irmãos, eu estava indo. Aí vi um jovem, o Mateus, todo mundo conhece o Mateus, aquele que um dia foi usado por Deus para poder falar onde estava o nosso notebook, as coisas que tinha sido roubado da igreja. E eu vi ele ali na rotatória da Getúlio, andando para lá e para cá, parecia não vou falar louco, porque a gente somos sábios, não chamamos as pessoas de louco, mas uma pessoa assim, sem direção, irmãos, uma dó. E eu passei, e eu fui coração cortado, porque eu queria parar para ajudar ele, mas eu estava com pressa, eu tinha um compromisso, eu tinha horário, e aí eu fui falando com Deus, pedindo para Deus misericórdia dele, né, que Deus mandasse alguém para ajudar ele, e eu fui embora. Aí eu trabalhei e tudo. Aí quando eu voltei, irmãos, era 1h30 da manhã, quase 2h, encontrei ele deitado num banco ali perto do Himalaia. Aí eu fui lá falar com ele, e ele com frio. Aí eu tinha uma blusa no carro, eu peguei a blusa, dei para ele, falei, Mateus, vai embora para sua casa, Mateus, o que você está fazendo aqui? Falei, eu estava aqui deitado para me curar da bebida, que hoje eu bebi muito, eu estava bêbado. Eu falei, eu vi mesmo, tarde passei, eu fui trabalhar e eu vi você, né, numa situação triste ali. Eu ia parar para te ajudar, mas eu estava com pressa. Mas Deus permitiu, irmãos, que eu encontrasse ele lá. E aí eu dei uma dura nele, irmãos, fiquei bravo com ele, sabe? E aí depois de tudo ficar bravo, ele falou assim, você não paga um pão para mim? Aí eu falei, pago. Fui lá, peguei o dinheiro e dei para ele comprar um pão. E aí eu falei assim, ó, tá aqui, ó, a bênção e a maldição na tua mão. Você tem o direito de escolher, né? Você vai lá, compra o pão. Eu não vou com você lá, eu não vou. Você que vai escolher. Então, irmãos, a gente vê que Deus, Ele quer usar nossas vidas como Ele usou a vida de Pedro e de João. Porque a Bíblia fala aqui, ó, Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele não parou aqui, irmãos. Levanta e anda. Não, ele não parou. Então Deus permite acontecer certas coisas na vida da gente para testar a nossa fé. Porque você viu, eu passei e vi. E eu fui com o coração apertado. E quando eu voltei, eu encontrei ele. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Que se eu passo direto e vou embora, o que adiantou aquele temor que eu passei e vi naquelas condições? Nada. Então é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes você passa numa situação, você vê, você tem uma pena, você tem uma dó, você tem ali uma compaixão, mas aí Deus permite de novo que algo aconteça naquela situação que você está, e você muitas vezes não atenta para isso, né? E quando eu fiz essa boa ação com ele, veio uma paz dentro de mim, irmãos, porque sabe quando você fica preocupado, você vai e fala, meu Deus, eu devia ter parado lá, devia ter falado com ele, e se um carro pega ele, à noite, né, a gente sabe que essa avenida aí vive pessoas igual louco, correndo até arrancar o poste, já a gente vê acidente, né? E é uma pessoa que se morrer, né, muitas vezes para muitos
Graças a Deus. Muitos vai falar assim, graças a Deus, que esse aí, muitos pensam assim. Mas, e para aquele que ama Ele? É assim? Não é, né? Para uma mãe, para um pai, né? Então, a Bíblia Sagrada fala aqui, e tomando-o, no versículo 7, pela mão direita, o levantou. Tá vendo? Então, irmãos, a obra de Deus não pode ser feita pela metade. Então nós como cristão, nós como servo, se nós não estender as nossas mãos e levantar, ele vai ficar lá. Vai ficar. Porque a gente fala, a gente prega, mas muitas vezes a gente esquece desse detalhe, de estender as nossas mãos. Porque falar qualquer um fala, né? Muitas vezes a pessoa oferta na igreja, dá um dízimo na igreja, o cara ele não quer saber de compromisso, ele que fala, é minha parte eu faço. Mas sabe o que faz mesmo? Pedro e João estavam indo fazer o quê? A oração da tarde. Estavam obedecendo a lei, né? Estava fazendo tudo conforme está a palavra, mas só que tinha algo a mais para ser feito. Então é a igreja, irmãos. A igreja nesses últimos dias tem que fazer algo a mais. Eu estou aqui triste hoje porque eu não consegui ir lá visitar o nosso irmão Diego. Não consegui ir lá ver ele. E a gente percebe, irmãos, segunda-feira passada, ele quis vir embora, ele quis sair da clínica. E aí deu um problema lá, e ele queria sair, porque queria sair. Aí o pastor ligou para mim, e eu fui lá, conversar com ele. Você sabe o que ele estava precisando, irmão? Vocês não vão acreditar. De um abraço. Vocês acreditam nisso? Um abraço. Cheguei lá, conversei com ele, na hora de ir embora, ele falou, irmão, me dá um abraço. Falei, te dou, Diego, te dou um abraço. Aí ele me abraçou, irmãos. É tipo assim, um filho querendo um abraço de um pai. Olha isso, um abraço. Aí eu abracei ele, começou a chorar. E ele falou assim, ô irmão, isso aqui é para os valentes, né? Eu falei, é para os valentes. É para os valentes. Porque, irmãos, eu falei para ele, falei assim, olha para a situação de todos que estão aqui. Você é diferente? Você está aqui por causa do quê? Eu estou por causa das drogas. Então, tem diferença. Mas a diferença é daquela pessoa que está determinada e quer mesmo transformação de dentro para fora, Diego. Entendeu? E isso é para valente, é para a pessoa que vai suportar. E assim eu falei para ele, não é diferente para nós lá fora. Você está pensando que nós lá fora é fácil? Não é fácil. É fácil para você, irmão? É fácil? É fácil? Não é fácil, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa ali está tranquila, já aposentou, aquela ali isso, aquela ali tem um emprego bom, aquela ali isso. Não, irmão, todo mundo tem luta. Todo mundo tem luta, né? Todo mundo tem luta. Então, nós devemos prestar muita atenção nesses detalhes, sabe? Porque como nós precisamos de mãos estendidas, também tem pessoas precisando das tuas mãos que seja estendida, né? E nesse dia, esse homem aqui, ele teve esse privilégio de 2 homens indo para a casa de Deus, cheio de Deus, dar algo para ele que era mais do que ouro e era muito mais do que prata. Muito mais, irmão. Então eu acho que nós devemos começar a dar mais valor na vida, porque nós aqui, eu creio que aqui entre nós, todos nós aqui temos filhos perfeitos. Não tem ninguém aqui que tem um filho, né, que seja defeituoso, que seja paraplégico, que seja cego, né? Mas se tivesse, irmãos,
né? Nós ia orar, porque Deus podia fazer a obra, ou se é para a honra e glória do Senhor, Deus ia nos mostrar. Acontece, né? No meio da igreja, teve crianças com certa deficiência. O Paulão tinha um filho especial, né, Paulão? E pergunta se não era a alegria da casa, né? Era a alegria da casa. É o que motivou, eu creio, tenho certeza, dele estar firme na fé. Firme na fé, porque Deus deu para ele uma experiência, né? Um filho especial que trouxe muita alegria para a casa dele, né? Então, isso fortalece, né? Isso fortalece, tanto que ele já contou o testemunho que Deus avisou ele, né? Quando Deus ia recolher ele, né, Paulão? Ia levar ele, que ele era especial, irmãos. Ele era algo especial. Existe sim, né? Deus permite, mas muitas vezes, irmãos, nós se pegamos numa incredulidade, porque nós temos filhos abençoados. E hoje eu estava vendo uma programação na rádio, e uma irmã dando um testemunho, e ela todo o tempo falando, nunca amaldiçoa teu filho, nunca fala isso, nunca fala que ele é isso, nunca fala, sabe? E aí eu fiquei ouvindo aquilo lá, e que lá entra assim, no ouvido, na mente, de um jeito assim, que é isso mesmo, irmão. Você nunca pode falar, nunca, jogar praga, falar, mas esse filho dá trabalho. Não, a gente tem que orar e pedir para que Deus, né, sim, dê para ele sabedoria, para ele ter o domínio próprio, né? Então, a Bíblia fala que tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então Deus já estava esperando isso, essa resposta dele. Ou não estava, irmãos? Você vê? Entrou saltando, pulando e louvando a Deus. Louvando a Deus. E a Bíblia fala aqui, viu o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então ficaram assombrados. O que está acontecendo? Eu creio que entrou no coração de muitos dúvida. Será que realmente ele era coxo? Será que realmente ele não andava? Que ele era, né? Acontece, irmãos, né? Porque o ser humano é assim. Então a incredulidade muitas vezes entra no coração, porque apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Por que você está olhando para nós? Todo mundo estava olhando para quem? Para Pedro e João, querendo adorar Pedro, querendo adorar João. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, vocês já imaginaram isso acontecer, de um coxo estar em frente de uma igreja e um homem passar, fazer uma oração, estender as mãos e levantar? O que vai acontecer? Vão fazer dele o quê? Um Deus. Então Pedro já parou o israelita, falou: pode parar, para, não vem querer adorar nós não, não foi nós que fizemos isso, nós não temos poder e nem autoridade para fazer esta obra, nós não temos. Mas eles sabiam que tinha um que podia fazer, que tinha autoridade e tinha poder. Mas a parte dele eles fizeram, que foi o quê?
estender as mãos. O resto quem fez foi quem? Foi Deus, foi Jesus. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. É isso que Deus manda nós fazermos. Estender as nossas mãos. Mais nada. E o resto é com Ele. É Ele que faz. Então, a Bíblia fala aqui, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Então fitaram os olhos dele, achou que pelo poder deles e pela piedade dele, eles fez aquele coxo andar. Mas aí, Pedro, com muita sabedoria, ele busca lá no passado, o primeiro pai da fé. Então ele fala assim, o Deus de Abraão, este é o Deus que faz todas as coisas. E a Bíblia fala aqui, de Isaac e também de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó glorificou a quem? A Jesus, o seu servo. A quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha isso. Pilatos, irmãos, decidiu soltar Jesus, porque não tinha acusação. E a Bíblia também fala que um anjo veio falar com a mulher de Pilatos, e falou para ele não mexer com esse santo. Lava tuas mãos, não mexa com ele, não toque nele, que nesta noite um anjo veio falar comigo, e falou que é para você não mexer com ele. Então Pilatos, ele lavou as mãos, e deixou na mão de quem? Dos judeus, dos israelitas, e eles, a Bíblia Sagrada fala assim, a quem vos traíste, e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Eles negaram perante Pilatos. Pilatos falou assim, eis aí o teu Deus. Ele falou, não é nosso. Então, eles negaram. Aí a Bíblia fala aqui, quando esse havia decidido soltá-lo, vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Então você viu, os judeus negaram o justo, o santo, e eles pediram um homicida. Então, Barrabás, ele era o quê? Um homicida. Ele era um homicida. E eles pediram um homicida escolheram um homicida do que o próprio justo Jesus. E se você olhar nesses dias, irmãos, é o que está acontecendo. O povo está escolhendo os terreiros e deixando a igreja. Deixando a igreja. Então vai chegar o dia que muitos também vai acontecer a mesma coisa. Negando a igreja, negando a noiva, o corpo de Cristo, deixando de servir um Deus vivo para servir um Deus morto. Um Deus morto. Então, a Bíblia fala aqui, vós porém negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, a Bíblia Sagrada aqui fala que é pela fé em Jesus. Não tem, irmão, nós não vamos conseguir fazer a obra se não for pela fé, porque a própria palavra diz, a própria palavra de Deus fala que ninguém pode agradar a Deus se não for pela fé, né? Pela fé, irmãos, pela fé. Eu estava vendo agora à tarde muitos testemunhos de uma igreja que eu fico ouvindo na rádio, e eu estava falando para uma pessoa que estava perto de mim, e falei assim, olha a simplicidade dessas pessoas. A mulher saiu lá de Salvador, crendo que ela ia ser curada aqui em São Paulo. Você vê quantos quilômetros essa mulher andou para chegar até aqui, crendo, irmãos, pela fé. Aí a pessoa fala, mas Deus cura aqui em São Paulo, Deus cura lá, mas é diferente. É a fé que Deus colocou no coração da pessoa. A pessoa creu, e ela acredita que está indo embora para Salvador curada do câncer. Olha isso, irmãos, pela fé. Outras, dor de cabeça, irmão. Você fala uma coisa tão simples, o que a pessoa faz que quando tem uma dor de cabeça? Vai na farmacinha dela, abre lá, pega um analgésico, toma, não é isso? Mas pela fé, ela saiu de casa, crendo que Deus ia curar a dor de cabeça dela. Uma dor de cabeça. E muitas vezes para as pessoas, muitas pessoas, né? Dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio e passa e acabou. Irmãos, mas não é um sinal de algo que está errado no teu corpo? Uma febre. Muitas vezes dá uma febre, a pessoa fala, vai lá, toma um banho, né? E aí tira passa uma água no corpo, toma um remédio aqui, vai. Irmãos, algo está errado. Nós não podemos aceitar nada que venha tirar a nossa paz dentro do nosso corpo. Qualquer coisa que tiver errada, a gente temos que botar o joelho no chão e orar. Quem já foi curado instantâneo assim? Estava com problema e orou e Deus fez a obra. Aí, eu acredito. Eu tenho um testemunho aqui. Uma vez a diretora ligou da escola da Esther, e ela estava passando mal lá, e ela ligou para mim buscar ela. Aí eu estava num quartinho, arrumando um quartinho, eu dobrei meu joelho e fui orar. Falei, Senhor, eu não posso ir lá, mas o Senhor pode. E daqui a pouquinho ligou a diretora de volta, não precisa vir buscar mais sua filha não, que está tudo certo, já voltou para a sala, está bem, disse que já está boa. Então eu estou falando para vocês esse testemunho porque ela está presente aqui, e aconteceu, e ela está aqui para testemunhar isso. Então Deus faz, irmãos, né? Então nós não podemos aceitar qualquer algo que tiver errado em nosso corpo, nós temos que repreender. Não tem, mas isso aqui não é nada, isso aqui vai passar, não. Porque uma pequena fagulha, o que acontece? Né? Se torna um desconforto grande, não dá um desconforto grande, irmãos? Então, esse homem aqui, ele creu, e pela fé dos apóstolos, Deus fez a obra. Então tem muita gente de fé, irmãos. Hoje eu vim pagar um rapaz que trabalhou com a gente, né, esses dias aí, e eu dei um aviso para a moça que estava com eles. Aí ela falou assim, eu não tenho força. Eu falei assim, mas tem que começar por alguém. Deixa eu começar por você, né? E a gente temos que
orar, irmãos, e estender nossas mãos para essas pessoas, para que elas possam ter força, porque não é fácil, irmão. São pessoas que têm um talento, né? Têm um coração bom, só que infelizmente, irmãos, o inimigo pegou a fraqueza dela, né? E assim é na vida da gente também, né? Muitas vezes você fala assim, mas não, irmão, o diabo sabe da sua fraqueza. O diabo sabe. Ele sabe. E ele vai te maltratar onde você é fraco ali, aonde você, né, mais sofre. E a gente tem que ser forte. Pedir para Deus nos dar força. Então, e agora, olha o que Pedro fala, ó. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Por isso que nós temos que lutar, irmãos. Você viu? Fez por ignorância, porque não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Conhecia toda a lei, mas não conhecia a graça. Não sabia, não compreendia que Jesus viria, né, e faria toda essa obra que ele fez. Por ignorância. Então, na nossa fraqueza, muitas vezes o diabo usa dessa artimanha para nos atingir, e nós muitas vezes não atentamos, mas por quê? Por causa da nossa ignorância, porque a gente nós não queremos reconhecer aonde nós muitas vezes é fraco, né? Todos nós, irmãos, temos uma fraqueza. Tem um que é fraco por causa da bebida. Aqui, ó, dentro da igreja, né? Há um tempo atrás tinha um irmão que ele estava dentro da igreja congregando com nós e ele era fraco, a bebida dominava ele. Mas só que não levava ele no extremo de ficar bêbado, mas, né, aos poucos o diabo já estava trabalhando já. E Deus nos revelou, Deus nos mostrou, porque Deus não deixa nada em oculto. Mas condenamos ele? Não. É a luta que ele tinha. E não parecia. E assim é comigo, assim com você. Cada um temos uma luta. Cada um temos uma batalha, irmão. E a gente não podemos deixar isso, né, muitas vezes dominar o nosso coração. E a Bíblia então fala que, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aí Pedro e João fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando a gente se arrepende, irmãos, e quando a gente se converte, porque tem muita gente se arrependendo, muita gente, dentro da igreja principalmente, mas não estão se convertendo. Então se arrepende, vem para a igreja, chora, pede misericórdia, pede perdão, mas e a conversão, que é o principal, para ser cancelado, o que? A tua dívida. Porque você se arrepende, mas você não se converte, então arrependimento não cancela a dívida, mas conversão sim. Não vou mais fazer isso, não vou pecar mais, vou lutar contra o meu ego, vou lutar contra o meu eu. Então não adianta a pessoa só se arrepender, né? Hoje mesmo nós estamos numa igreja pequena, mas existe igreja que está uma multidão,
E na hora do apelo, o que acontece? Muita gente levanta a mão, né? Se arrependendo do pecado que ela cometeu. Amém? Mas amanhã vai continuar fazendo a mesma coisa, continuando no pecado. Um exemplo: a pessoa que está amaziada, ela vai lá, se arrepende, há uma pregação sobre o casamento, aí mostra lá que a pessoa amaziada, juntada, é pecado, né? Isso aí não agrada o coração de Deus, porque todas as autoridades foi constituída por Deus. Ah, mas o juiz é maçom. Ah, mas o juiz é isso. Irmãos, ele pode ser o que ele for, mas ele é uma autoridade constituída por Deus. Não tem jeito, né? A Bíblia nos relata uma autoridade que foi constituída por Deus, que foi Saul, né? Saul foi constituída por Deus, né? E a Bíblia fala que Saul, ele queria matar quem? Davi, a todo custo. E Davi não ousava levantar as mãos contra Saul. Por quê? Porque era um ungido de Deus. E é muito difícil isso, irmãos. Quando a gente vê um profeta, né, entre aspas, que não é profeta, profetizando aí, dando profetada, você fala assim: mas meu Deus, mas se Deus permitiu, quem somos nós para julgar e condenar? Né? Hoje mesmo eu estava vendo essa programação e eu me entristeci em algo que eu não vi isso, até hoje eu não tinha visto. Um apelo de dinheiro, de valor. Quem dá, é aquele que é 50, é 100, e foi indo, eu falei, peraí, mas nunca vi isso nessa igreja. Mas ele pregou a palavra lá, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, estavam possessos de demônios, mas ela fez algo que eu creio que o Espírito Santo me incomodou, assim, tá vendo? É uma fraqueza dela, que não tem essa necessidade, irmãos, porque você está mexendo no psicológico da pessoa, porque você está querendo, né, que a pessoa compre, pague por algo que a Bíblia Sagrada fala que Deus deu de graça. Jesus cobrou alguma vez a cura de alguém? Vocês viram isso na Bíblia? Em nenhum momento. Vocês viram na Bíblia alguma libertação que Jesus fez, que ele colocou valor? Em nenhum momento, irmãos. Então é difícil a gente falar, meu Deus, mas da onde esse pregador do nada tira esses pensamentos? O que faltou para ele, irmãos? Falta de sabedoria. Estava tudo indo bem, mas de repente fala algo que desagrada o quê? O Espírito Santo. Então testifica isso, né? Aí você fala, mas não está na Bíblia. Deus nunca impôs isso, irmãos, nunca. Então, mas foi Deus que permitiu. Então quem somos nós para julgar e condenar? Claro que aqueles que estão em Cristo, né, que verdadeiramente estão percebendo tudo que está acontecendo no mundo espiritual, você vai ter discernimento. Você vai vem cá, mas isso não está escrito na Bíblia, né? Colocar valor, né? Você vê uma pessoa simples dessa que de tanto testemunho simples lá, que não sabe nem falar direito, você acha que tinha R$500 para dar? Né? Talvez até dá, e muitas vezes vai fazer falta dentro de casa, sendo que é isso que Deus falou. Nós temos que sim, dar aquilo que é de Deus, o correto e mais nada, né? Obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Então, Pedro fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor,
venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, para você ter refrigério, você tem que se arrepender e se converter. Aí o refrigério vem, porque são cancelados, irmãos, todo julgo contra a tua vida é cancelado. A Bíblia Sagrada fala que Satanás, ele todos os dias, viu? Não é um dia por semana, nem uma vez, não. A Bíblia fala que todos os dias ele pede a nossa alma, todos os dias. Então quer dizer, todos os dias ele nos acusa. É isso que ele faz, todos os dias, irmãos. Por isso que a nossa luta que estamos na fé é constante. Não tem trégua, é impressionante. É uma luta em cima de luta. Vem, de repente você está pensando que vai respirar, puf, pronto, volta para o joelho, orar de novo, clamar de novo. Não é assim, irmãos? Não é assim, irmãos? Parece que está tudo bem, parece que é tudo calmo, a igreja está tudo sossegado, parece que a coisa está fluindo, de repente, pum, a notícia do irmão. Aí vem outra notícia, nossa, meu Deus, tem misericórdia. Tome joelho de novo, e vamos para a oração, e vamos clamar, e vamos pedir, vamos, Senhor, tem misericórdia. É assim, irmãos. Mas por quê? Porque o diabo, ele faz isso, ele é acusador. Ele é acusador, irmãos. Ele só sabe fazer isso. O trabalho do diabo é acusar. É colocar o dedo e na ferida. É isso que ele faz. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que quando a gente se arrepende e a gente se converte, aí há um refrigério. Por quê? Porque aí o diabo vai acusar, e o que Deus fala? Não, está cancelado. Acabou. Mas o diabo vai entrar em outra área, vai perturbar de outro jeito, ele vai chegar de outra maneira, não vai? Ele não para, né? Ele não para. Então, a Bíblia Sagrada fala, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, Deus da antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, em primeiro lugar, Jesus foi enviado para quem? Para os judeus. Primeira coisa, para eles poder fazer o quê? Se apartar das perversidades, né? Deixar de ser perverso. E sabe que nós muitas vezes não estamos assim, muitas vezes, né, nessa incredulidade, na perversidade. Temos que vigiar. Amém, igreja? Eu quero que você abra a tua Bíblia. Vai lá, Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus. Aleluia. Cadê, Carlos? Amém. Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do 8, irmãos. Vamos ao versículo 4, ó. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Está vendo, irmãos? Nós não somos das trevas, irmãos. Nós não somos da noite. Nós somos do dia. Mesmo que nós durmamos, mas nós temos que ser do dia, da luz. Vigiarmos, porque está escrito aqui, ó. Vigiemos e sejamos sóbrios, ó. E lá no versículo 15, ó. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Então Pedro e João, irmãos, eles já foram nesse sentido, de fazer o bem. E quando nós temos isso dentro de nós, Deus, Ele proporciona esses momentos. E eu fiquei na alegria tão grande, irmãos, com o Mateus, de ter colocado ele no meu caminho, nem que fosse 2 horas da manhã. Mas por quê? Porque Deus queria que eu fizesse o bem, e eu queria fazer o bem para Ele. E eu ensino para a igreja, irmãos, tenta fazer mais o bem para o próximo, viu? Porque é uma recompensa muito grande. Se nós estamos de pé aqui, é porque Deus, Ele tem olhado para isso. Porque nós não somos dignos, né, do que Deus faz pelas nossas vidas, se a gente for olhar bem. Porque são tantas coisas que passam na nossa cabeça, irmãos. É mentira, irmãos? Ou não? Não passa nada aí? Está tudo certo? Cabeças tuas estão tudo benção? É. Quanta dúvida, quanta incredulidade, né? Quantas coisas passam na nossa mente, que vai para o coração. Muitas vezes você fala, eu não quero que fique aqui dentro. Não deixa ir para o coração, né? Não deixa entrar, porque, irmãos, é 24 horas, é uma luta constante. É uma batalha dentro de nós. Paulo fala que seria assim, né? Paulo, ele fala, o bem que eu quero eu não faço, ó. Eu não consigo fazer, mas o mal está diante de mim. É impressionante, irmãos, é uma luta. 24 horas, então nós temos que lutar contra o mal, nós temos que repreender o mal em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos vencer. Então, a Bíblia aqui, ó, segue, evitai que alguém retribua e a outro mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos, ó, regozijai-vos sempre, se alegra sempre, irmãos, dê glória sempre, viu? Você está passando por tribulação, dê glória, vai chorando, vai clamando, vai pedindo, Senhor, né, vai rastejando, mas vai dando glória, que a qualquer momento, Deus, Ele rompe, né, os grilhões, rompe, né, onde tem que ser rompido e dá a vitória, ó, orai sem cessar. O que é orar sem cessar, irmão? É no banho, é dormindo todo tempo. Você já tem que acordar de manhã, mesmo que você não consegue colocar seu joelho no chão, coloca sua cabeça no travesseiro
já começa ali a orar com os olhos meio fechados, querendo dormir, mas ore. Já começa a pedir a Deus, ore sem cessar, onde você estiver, trabalhando, no carro, aonde você estiver. Ore sempre, sem cessar, irmão, porque o inimigo também ele não trabalha, ele quer destruir sem cessar também. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo dai graça. Mas pastor, você não sabe como que está a minha vida. Você não tem noção da luta que eu estou passando. Mas a Bíblia fala que por este mundo aqui, tem alguém também passando pela mesma luta que você está passando. Você não está passando sozinho, né? Mas você está passando por essa luta para você ser reprovado ou aprovado. Aí você tem o direito de escolher. Se você fundamentar no teu coração que essa luta é para você ser aprovado, você vai ser aprovado. Agora, se você colocar no teu coração que é para você ser reprovado, e você está na igreja para ser aprovado, irmão, não para ser reprovado, não é isso? Amém? Levanta tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em conformidade à tua palavra, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.